Densidade real do grão. Esse ensaio é feito de acordo com os métodos de ensaio DNRME 93 de 94 ou ABNT NBR 6508, que são procedimentos semelhantes. Inicialmente, vamos definir que peso específico do grão sólido do solo é igual à relação entre o peso da partícula sólida dividido pelo volume das partículas sólidas, ou seja, é igual a PS por VS. Querendo-se obter a densidade, basta dividir o peso específico do grão pela densidade da água. Dessa forma, a densidade do grão em relação à água é igual a γg dividido por γ da água. Substituindo γg por PS sobre VS, o denominador fica igual a VS vezes γ da água, que é igual ao peso de água correspondente ao volume VS. O método de ensaio é muito simples. Precisa-se apenas de um piquenômetro com tampa. A sequência do ensaio é pesar inicialmente o piquenômetro vazio, seco e limpo, obtendo-se o peso P1. Em seguida, coloca-se a amostra no piquenômetro e pesa-se, obtendo-se P2. Em seguida, adiciona-se água destilada ao piquenômetro até cobrir com excesso a amostra. Em seguida, existem dois procedimentos possíveis: ou aquecer o piquenômetro, deixando a amostra ferver por 15 minutos, ou aplicar vácuo até retirar todo o ar incorporado ao solo. Nessa fase, procura-se retirar todo o ar que está incorporado ao solo, seja por fervura ou pela aplicação do vácuo. Em seguida, deixa-se o piquenômetro esfriar e enche-se completamente o piquenômetro com água destilada, colocando-se um banho de água à temperatura ambiente. O piquenômetro deverá ficar no banho até que a temperatura da água no seu interior seja igual à temperatura do banho. Em seguida, pesa-se o piquenômetro mais o seu conteúdo, obtendo-se o peso P3. Retira-se todo o material de dentro do piquenômetro, lava-se e enche-se completamente com água destilada e pesamos, obtendo-se o peso P4. Então, nesta última pesada, o piquenômetro está completamente cheio somente com água destilada. O cálculo é muito simples. A densidade do solo é igual a P2 menos P1, dividido por P4 menos P1 menos P3 menos P2. P2 menos P1 é o peso do solo seco colocado no seu interior. P4 menos P1 é o peso de água que enche o piquenômetro. P3 menos P2 é o peso de água que complementa o solo. A diferença do peso de água que enche o piquenômetro total e o peso de água que complementa o solo é exatamente o peso de água correspondente ao volume de solo. Normalmente, a densidade é expressa na temperatura de 20 graus. É um padrão da física. Todas as densidades, normalmente, são expressas em relação à água a 20 graus. Para isso, há necessidade de se corrigir o valor medido em laboratório pelo fator de correção em relação à temperatura do ensaio. Assim, a densidade a 20 graus será igual à densidade
obtida no ensaio, a temperatura T, vezes um fator de correção K20. Esse fator de correção nada mais é do que a relação entre a densidade da água, a temperatura do ensaio, dividido pela densidade da água a 20 graus. A própria norma do ensaio já traz a tabelinha com os fatores de correção correspondentes. Então, em função da temperatura do ensaio, sabe-se a densidade relativa da água correspondente e o fator de correção, que deve ser multiplicado a densidade calculada anteriormente. No exemplo de cálculo, fazem-se 2 ensaios, repete-se esse ensaio pelo menos 2 vezes, com uma observação importante da norma. Devem ser feitos 2 ensaios e a diferença entre os resultados deve ser menor do que 0,009. O resultado final será a média dos 2 valores obtidos, desde que a diferença entre eles seja menor do que 0,009. Recomenda-se que se assista agora o vídeo do ensaio.